Olá, tudo bem? Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso canal Aquicultura e Pesca em Foco. Iniciaremos esse vídeo fazendo duas perguntas. A primeira é: qual o tamanho da tilapicultura no nosso país? E a segunda: será que todos os dados hoje apresentados traduzem uma realidade vivenciada por todos os envolvidos nesse segmento? Bem, é o que falaremos um pouco a seguir, ok? Então vem comigo, mas não se esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário aí embaixo e se inscrever no nosso canal para que ele possa chegar a mais pessoas envolvidas no setor. Então vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que o que me estimulou a fazer esse vídeo, falando especificamente da tilapicultura, foi um comentário feito pelo senhor Ricardo, lá do Paraná, no vídeo que nós publicamos anteriormente, tratando sobre a questão da aquicultura, fazendo uma breve abordagem sobre a aquicultura no Brasil. O Ricardo ele faz um comentário se queixando um pouco dos valores das taxas cobradas para a comercialização da tilápia lá na região dele. Acredito que não seja muito diferente em outras regiões, mas realmente os preços são absurdos e que desestimula os pequenos produtores em decorrência disso que querem trabalhar de uma forma legal. Inclusive ele faz um comentário que as altas taxas podem levar a uma marginalização do setor. De que forma? Muitos produtores deixarão de comercializar de forma legal, entendeu? Para tentar driblar essas taxas cobradas. Isso é um fato, isso ocorre em muitas regiões. Isso se dá por quê? Por vários motivos, e a gente vai tratar desses motivos em outros vídeos. Mas eu queria trazer uma coisa muito interessante, que ele concorda nesse sentido, e eu também acredito que você que está assistindo o nosso vídeo também concorda. A produção de tilápia, isso é dados, a gente também não pode questionar, ela tem crescido muito, não só no Brasil como no mundo. De uma forma significativa, até para, não diria contrapor, mas a gente ter uma outra alternativa viável da produção de pescado, sem que seja extrativa, sem que seja marinha. E a piscicultura, a aquicultura, ela tem demonstrado ao longo desses últimos 20 anos um crescimento significativo. Hoje a aquicultura e a pesca elas estão com seus percentuais produtivos muito semelhantes, né? Já que a pesca extrativa ela tem sofrido uma estabilização, digamos assim, na sua produção, e a aquicultura ela vem crescendo ano após ano. E no Brasil isso não é diferente. E aqui destaca-se, claro, a tilapicultura como uma das principais atividades produtivas no setor. No entanto, o que eu pude observar, eu li alguns materiais, fiz algumas pesquisas, o que eu pude observar é que as informações ela vem de vários setores e muitas vezes essa informação, algumas vezes elas se cruzam, outras nem tanto, e aí a gente fica numa situação de saber de fato como é que se encontra a tilapicultura no nosso país. Qual é o percentual de crescimento, qual é o percentual de produção, quais são os valores reais ou estimados dentro de uma informação, de uma busca de dados o mais fidedigno possível. Eu lembro que em 2000 até 2008, quem fazia, no caso da pesca e da aquicultura, quem fazia essa busca de informação, esse levantamento e compilação de dados era o IBAMA, através de um programa chamado StatPesca. E esse StatPesca ela era publicado a cada 2 anos. Eu acompanhei, uma época que eu trabalhei no governo do estado da Bahia, acompanhei esse levantamento de informações. E era muito interessante porque havia uma parceria muito forte, não só entre
entidades do governo do estado, dos estados do Brasil, porque existiam os coordenadores regionais do IBAMA, que era responsável por essas informações. Então havia essa parceria com vários órgãos do governo e associações de pescadores, colônia de pescadores, para que se buscasse essas informações de forma mais fidedigna possível, mais próxima da realidade possível. Claro que haviam erros, né? Os sistemas de informação naquela época já existiam, não tenha dúvida, mas não era acessível a todos, então tinha-se essas parcerias exatamente para isso. Mas se buscava alcançar o máximo possível de produtor, seja ele produtor da pesca extrativa ou produtor da aquicultura. Em 2010, esse sistema de coleta de dados foi transferido para o recém-criado Ministério da Pesca, que aí foi um grande embate na época, porque não havia nem recurso, nem quadro para desenvolver esse trabalho. E começou a ser feito por estimativa, né? A partir dos projetos que eram encaminhados à Secretaria da Pesca, que depois era remetido ao Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento, Ministério do Meio Ambiente para a liberação de outorga d'água, né, cessão de uso, e de algumas relações que se estreitavam naquela época com entidades representativas, mas não havia uma pesquisa de campo, né? Então, estimar é muito complicado, né, principalmente para um setor, que era o setor agrícola, né, em expansão, em crescimento a cada ano, contínuo. Tanto é que não ficou muito tempo na secretaria, até porque o ministério, 6 anos depois, né, ele foi extinto no governo da Dilma, em 2015, ele passou a ir para o IBGE, que, diga-se de passagem, eu tento, né, já busquei, não sei se é ignorância minha, falta de conhecimento, mas buscar informação na plataforma IBGE é muito complicado. Inclusive, assim, alguns links que são apresentados no material que eu pesquisei, né, você vai no link e não consegue ter acesso, não consegue ter a informação conforme está apresentada no formulário, naquele trabalho daquele órgão, né, como aconteceu em um desses casos aqui. E aí, hoje, o IBGE é responsável. No entanto, o que acontece? O que foi que eu observei? Existem outras entidades também do governo que desenvolvem alguns trabalhos paralelos, buscando muitas vezes informação também do IBGE, mas fazendo seus levantamentos de dados, né, como é o caso da Embrapa, que fez em 2018 um levantamento denominado Impactos Socioeconômicos da Tilapicultura no Brasil. É um trabalho muito interessante. E aí ele faz várias observações do desenvolvimento da tilápia nas maiores regiões produtoras do país, mas e aí eu não vou estar, eu pensei em fazer uma planilha apresentando os dados aqui para vocês, mas não sei se isso seria interessante, porque eu acredito que para governo, para políticas públicas, essa informação ela é muito mais interessante do que para o produtor. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessas informações é que as informações coletadas para desenvolvimento desse trabalho foram baseadas no universo de 35,5% dos produtores que, diga-se de passagem, receberam e devolveram os questionários emitidos por esse órgão, né, e por informações coletadas junto ao IBGE e junto ao MAPA, a partir dos projetos encaminhados solicitando cessão de uso de águas públicas para a produção de pescado. Ora, isso é muito complicado a gente dizer que aumentou em 20, 30, 200%. Baseado em quê? Essa que é o grande questionamento. 35% das informações que foram levantadas, ok? No universo de 100%. Agora, 100% dos produtores que tinham a relação com a Embrapa, né, que a Embrapa conseguiu acessar essas entidades, que responderam, que puderam encaminhar esses questionários, né, e daqueles projetos que foram remetidos
ao governo solicitando cessão de uso. E aqueles que não emitiram? E aqueles que as informações não foram apresentadas de forma tão fidedigna, completa? Né? Aqueles que sequer receberam a informação do formulário, aqueles que não têm um computador. Né? Então, enfim, são várias questões que precisam ser abordadas para que a gente possa, ao informar que aumentou em 200, 250, 300, 400%, a gente tenha subsídio suficiente para dizer isso. Né? Porque 30% de universo, de um total de 554 produtores, talvez só na Bahia e Pernambuco a gente chegue muito próximo disso. Nós temos um volume muito grande de produtores aí. Então, a grande preocupação e o grande questionamento que eu faço é até que ponto esses dados podem ser utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor? Até que ponto? Será que esse percentual de 35,5% reflete a realidade? Será que 554 produtores, 100% do universo utilizado por esse órgão do governo, é a realidade? Né? E a outra coisa que eu trago aqui, outros entes, né, outros órgãos não governamental também desenvolvem pesquisas de informação, pesquisas de informações de dados, levantamento de dados sobre a produção no Brasil. E aí quando a gente vai buscar lá no rodapé, a gente não encontra quais foram as fontes, de que forma que isso foi feito, quais foram os critérios, quais foram as modelagens utilizadas, a gente não tem essas informações. Então o Estado também pega essa informação dessas entidades e utiliza ela para compilar o seu universo amostral, digamos assim. Então é complicado, é difícil a gente dizer se realmente isso representa a realidade brasileira hoje, se esses dados são suficientes para que a gente possa avaliar o quanto a tilapicultura vem crescendo no país. Será que é possível? Que vem crescendo de forma significativa, fato, inquestionável, não só no Brasil, como no mundo. Mas com que velocidade, né, de que forma esse crescimento vem ocorrendo, para que a partir daí, a gente tendo essas informações, o governo possa implementar políticas aonde realmente precisa. Porque a gente sabe que alguns setores, algumas regiões acabam tendo prioridades para a aplicação, investimento do governo federal e outros não é atendido a contento. E muitas vezes, claro, o governo utiliza de dados dessas informações para desenvolver suas políticas. Então é importante que a gente tenha cuidado e cautela, né, não tomando isso como verdade absoluta, porque o que se pinta no mercado é muito diferente, muitas vezes, do que é apresentado por dados, né, com um universo amostral tão pequeno em relação ao volume de produção real que possa existir hoje em nosso país. Então, tem outras questões que a gente precisa abordar, como a questão de por que as tecnologias se desenvolveram muito mais na região do que outras. Né? Foi só simplesmente por ter uma estrutura, como no caso do Sul e Sudeste, e no Nordeste e no Norte não ter. Foi por interesse das políticas regionais que contribuiu para o desenvolvimento ou ausência dela em outras regiões. Então a gente precisa tratar dessas coisas, né? Tocar um pouquinho nessas feridas, porque é importante, a gente precisa estar trazendo aqui coisas que outras pessoas não falam, que utilizam simplesmente os dados, né, como são apresentados aí, e a gente precisa estar trazendo, pontuando algumas questões, entendeu? Para que a gente não incorra nos erros de 20 anos atrás, quando esses processos começaram a ocorrer no nosso país de investimento na piscicultura, de investimento na carcinicultura, de investimento na tilapicultura, de investimento na algicultura e em outros setores produtivos, né, relacionado à pesca e relacionado à aquicultura. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria dizer. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Aguardo de vocês seus comentários aí embaixo, certo? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal,
e deixar o likezinho que é tão importante para que a gente consiga chegar a outras pessoas ligadas ao setor da aquicultura e pesca. Obrigado e até o próximo vídeo.